Amados irmãos, amadas irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Que possamos estar aqui hoje com o coração em paz, com o coração em Jesus. Que nós possamos estar com os pensamentos tranquilos e elevados para hoje acolher a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo e também os ensinamentos de Jesus para todos nós. Que Jesus esteja aqui presente, como a nossa irmã Águida sempre diz na oração. Jesus nos disse, aonde estiver 2 ou mais reunidos em teu nome, ali ele estará. Então Jesus está aqui esta noite conosco. Para a gente começar, meus irmãos, hoje, eu queria, na verdade, iniciar com as palavras da querida amiga espiritual Maria de Dolores. Maria de Dolores, ela é um espírito amigo que, através da psicografia de Chico Xavier, nos trouxe preces e mensagens para acalmar o nosso coração e também nos esclarecer. Por isso, hoje eu queria começar com as palavras dela, de uma prece que ela compartilha conosco. E essas palavras que ela traz, ela fala muito sobre o servir. Porque antes da gente começar aqui falando sobre mediunidade, é importante falarmos do servir, porque mediunidade é servir a Deus, é servir a Jesus. Então olha só o que a nossa querida Maria de Dolores nos diz. Se eu pudesse, Jesus, eu queria estar contigo, para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo de estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem mérito embora, para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos, onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela e, manejando a frase terna e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se eu pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças, para dizer que não te cansas de criar alegria. E seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando Jesus a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos, porque segues conosco lado a lado. Se eu dispusesse de recursos, eu queria ser a vela pequenina, acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer aqueles que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, eu sei das deficiências que eu carrego, e eu venho a Ti como eu estou. Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma-me o coração, e perdoando a minha imperfeição, esquece tudo o que o meu sonho almeja, e ensina-me, Senhor, com o teu imenso amor, o que queres que eu seja. Meus amados irmãos, essas palavras de Maria de Dolores, elas traduzem perfeitamente um coração que quer servir, que tem muita boa vontade, que está aqui pedindo para Jesus, Senhor, eu posso ser o recado, eu posso ser a vela que leva a luz, eu posso te acompanhar, posso ser a bondade, ser a paz, uma alma que está rogando para oportunidades de servir. Mas ao mesmo tempo uma alma que humildemente compreende que ainda não está tão preparada para isso. E humildemente essa alma diz, perdoa, Senhor, as minhas imperfeições, esquece tudo que eu estou rogando, tudo que eu estou pedindo. E o Senhor escolhe o meu caminho. Eu me coloco à disposição do Senhor para servir, pois não sou eu quem escolho como servir. É o Senhor que escolherá por mim como eu irei servir na sua seara. Isso é mediunidade, meus irmãos. A mediunidade, quando desenvolvida, não somos nós que escolhemos como queremos servir, mas é Jesus que escolhe como nós iremos desenvolvê-la e servi-la, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Olha como que as palavras dela, no fundo, traduzem perfeitamente isso para a gente.
Há pouco tempo atrás, isso realmente há muito pouco tempo, eu assisti na televisão uma animação do filme do Hércules. Hércules, aquele deus grego da mitologia, tem um desenho animado, um filme que fizeram da história dele. E essa história não é muito estranha para muitos de nós, porque eu me lembro, quando eu era criança, que eu cresci assistindo na televisão todos os dias o desenho do Hércules. Eu gostava muito daquela história. E há pouco tempo eu assisti novamente a animação, o filme. E essa história, ela também traz pra gente um coração que quer muito servir, mas que ainda precisa de preparação. Quando eu era criança, e quando somos crianças, ainda não compreendemos talvez a profundidade moral de muitas histórias e contos que a gente ouve. Então, naquela época eu gostava de assistir, mas ainda não compreendia o fundo de aprendizado que tinha naquela história. Mas hoje, revendo, uma luzinha se acende na minha cabeça e logo já liga e harmoniza com o tema mediunidade. Só para a gente relembrar aqui. E olha só, eu vou relembrar a história de acordo com a animação. Porque se a gente realmente pegar o conto da mitologia grega do Hércules, tem algumas adaptações que a animação fez para deixar um pouquinho mais leve, mais suave para a gente assistir, tudo bem? Então lá na animação, Hércules, ele é um deus grego, filho de Zeus. É um conto isso, meus irmãos. Um conto. E Hércules, ele, por alguns motivos, veio ainda muito jovem morar na Terra. Só que isso não era comum de acontecer. Porque todos os deuses gregos, eles não habitavam a Terra. Eles habitavam um lugar especial, onde só os deuses podiam adentrar. Mas Hércules não estava lá. Ele, por motivos, veio parar aqui na Terra. Foi adotado por uma família e foi criado como um ser mortal, um humano. E assim ele fez. Mas Hércules não entendia muito, porque ele não se sentia parecido com aquelas pessoas. Ele tinha uma força fora do comum. Hércules tinha uma força extraordinária, só que extremamente desgovernada. Ele tinha uma força, mas não sabia como usá-la. Então ele é desastrado, desorganizado e por aí vai. Certo dia, Hércules descobre que ele é filho de Zeus e que ele tem o direito de estar lá, junto com os outros deuses. E o que ele faz? Ele vai até o templo atrás de seu pai. Vai lá conversar com Zeus, pedir o direito dele de participar lá, aonde os outros deuses participam. Ele também tem poder. E quando Hércules chega de frente para o seu pai, ele começa ali a mostrar para Zeus a força que ele tem. E ele mostra a potência da força, o que ele consegue fazer, ele fica se exibindo ali. E Zeus só observando. Hércules estava ali mostrando para Zeus que ele tinha capacidade, ele tinha o poder, ele tinha a força para participar lá, junto com os outros deuses. Aí o que acontece? Zeus olha bem para Hércules e diz assim: você ainda não está preparado para adentrar no Olimpo, que era o lugar onde eles habitavam. Você precisa se preparar, você precisa treinar a sua força. E Hércules fica inconformado. Como assim? Eu sou filho de Zeus, eu sou seu filho e eu não posso adentrar lá? Eu tenho poder. E Zeus, por outras palavras, ele diz assim: não basta ter a força, é preciso saber como usá-la. E você ainda não sabe como usá-la. Volta para a Terra, se prepara, passa por testes. Se você for aprovado, você adentra lá. Hércules ficou aborrecido, mas fez o que Zeus mandou, porque ele queria muito. Foi lá, se preparou, fez tudo o que precisava. E isso não foi de um dia para o outro, isso não foi de uma semana para outra, foi muito tempo de preparo. E chegou o dia do teste dele, o primeiro teste dele.
que era salvar na história uma donzela. E ele se sentia confiante, me preparei, gastei tempo aqui, vou chegar lá e vai dar tudo certo. Quando ele chega, será que ele estava realmente preparado? Porque a primeira coisa que acontece, ele olha para a donzela e esquece tudo. Tudo que ele tinha que fazer. Ele deixa a paixão tomar conta, mostrando que não apenas da preparação da força física ele precisava, mas da preparação da emoção, do psicológico, a maturidade. Quando Zeus pede para ele se preparar, não é só a preparação exterior, mas Zeus estava pedindo para ele fazer uma preparação interior primeiro. Ele quase sucumbe no teste, ele passa assim, raspando. E ele adentra no Olimpo depois disso? Não. Ele ainda tem que treinar, passar por vários testes, até chegar o momento em que ele pode estar ali entre os outros deuses. Essa historinha, que é uma história, um conto isso da mitologia, ela pode ser muito bem trazida para os nossos dias atuais, em um contexto geral, não apenas da mediunidade, que logo eu vou explicar. Mas quantas vezes nós somos exatamente como Hércules? Queremos fazer algo na nossa vida que não estamos ainda preparados. Achamos que estamos, que vamos dar conta. Eu quero, eu consigo. Mas chega lá, a gente não consegue. Porque faltava-nos preparo. Se a gente olhar para uma borboleta voando, ela já nasceu assim? Bonita com aquelas asas? Não. Primeiro ela foi uma lagarta dentro de um casulo. E ela ficou muito tempo ali, até ela conseguir se preparar para desenvolver as asas e aí o casulo abrir para aí ela voar. O tempo de preparo. Imagina se essa borboleta, vamos colocar essa lagarta, tá ansiosa, eu não quero esperar. Eu quero sair logo desse casulo aqui e ir pro mundo. Aí o casulo abre. O que acontece? Ela sai voando? Não, ela cai no chão. Porque ela ainda não tem asas. Por isso o papel do tempo, para tudo que a gente deseja na nossa vida, é indispensável. Seja um dom, seja algo que a gente quer conquistar, seja algo que a gente quer desenvolver, tudo precisa de preparação e tempo para isso. E essa história de Hércules aqui, que essa boa vontade toda de querer ajudar, mas faltava ainda preparo, não está muito longe de algo que Jesus vivenciou com um dos apóstolos, Pedro. Pedro também se sentia muito confiante. Caminho com Jesus, anda ao lado dele, estou pronto para tudo. E quando Cristo convida os apóstolos e começa ali a avisá-los que o cálice que Deus reservou para ele estava chegando, que ele ainda precisaria, ele iria passar por uma situação que ele iria preparar o caminho, mas os apóstolos não tinham como seguir ele naquele momento. O que Pedro faz? Eu vou com o Senhor. Eu vou. Aonde o Senhor for, eu vou junto. E Jesus diz, Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Por outras palavras, Jesus está dizendo, Pedro, Pedro, você ainda não está preparado. Você ainda vai passar por testes e pode sucumbir nesses testes. Falta-lhe preparação. E Pedro ouve Jesus? Não. Ele vai, nega Jesus 3 vezes e ouve o galo cantar. E lembra que Jesus tinha uma sabedoria muito mais à frente e sabia que ele não estava preparado. Mas Pedro deixou a voz do orgulho falar mais alto do que a voz de Jesus naquele momento. Na vida, também somos assim, meus irmãos.
queremos dar aquele famoso passo maior que a perna. Achamos que as conquistas, elas vão se dar muito rapidamente, sem a delicadeza no olhar para observar quem está antes de nós, o preparo que teve para conquistar aquilo. A mediunidade também é assim. Allan Kardec traz a mediunidade como uma faculdade divina, que demanda estudo e preparo. Podemos ter a mediunidade mais ostensiva que for, no grau que for. Se não tiver educação dessa mediunidade, que uso faremos bom dela? Que uso faremos bom dela? É igual o Hércules, tem toda a força, mas não sabe usar, não está preparado. Novamente, podemos ter a faculdade mediúnica aflorada, ostensiva, mas se não a educamos, que uso faremos dela? Não basta querer desenvolver a mediunidade. Precisamos compreender se estamos preparados para essa responsabilidade primeiro. Antes de adentrar aqui, até realmente no tema mediunidade, eu quero passar rapidamente por uma outra história que está bem pertinho da gente também, mais perto que a de Jesus, porque é mais recente, é com Chico Xavier, e que também nos traz isso, um coração com muita boa vontade, mas ainda falta preparo. Chico Xavier, ele psicografou centenas de livros para nos esclarecer, para nos auxiliar. Então, diversos espíritos ditaram esses livros para Chico. E um desses espíritos, muito conhecido por nós, é André Luiz, que ditou para Chico uma série. Em específico, ele ditou vários livros, mas ele tem uma série muito conhecida por nós que vai falar sobre a vida espiritual. E a primeira obra dessa série, acredito que é muito conhecido por todos nós, porque foi feito um filme dessa obra que se chama Nosso Lar. E quem teve a oportunidade de assistir, é um filme que a gente consegue ter um panorama do que acontece quando a gente passa para a vida espiritual. E esse livro, Nosso Lar, é o primeiro da série também. Então, quando a gente deseja ler a série, geralmente começamos ali por ele. E nesta obra, o querido André Luiz vai contar a história dele. Como que foi quando ele chegou lá na esfera espiritual, quando ele desencarnou. Só para a gente lembrar, André Luiz, quando estava aqui na matéria, encarnado, ele era um médico muito famoso. Mas ele ainda carregava muitos vícios, ele ainda carregava muitos sentimentos baixos. Então, quando ele desencarna, ele vai para o umbral, que é uma zona espiritual onde ainda simpatizam irmãos com vícios, com desejos perniciosos. Ali se encontram como um período até despertarem para o caminho do bem. E André Luiz conta que a chegada dele no mundo espiritual não foi muito boa, porque ele foi exatamente para o umbral. E ele se encontrava ali. Após um tempo, ele foi resgatado por uma equipe espiritual e foi levado para uma colônia espiritual chamada Nosso Lar. Nosso Lar é uma colônia de tantas que existem, espirituais. Quem teve a oportunidade de ler a obra ou assistir o filme vai ver como lá é bonito. Há coisas lá que ainda não temos aqui, aliás. Como lá tudo já se harmoniza. Então ele foi para um lugar um pouco mais feliz do que aonde ele estava. E só um adendo interessante, estudos espíritas nos esclarecem que a colônia Nosso Lar encontra-se exatamente acima do Rio de Janeiro. Ou seja, está bem pertinho aqui da Terra ainda. E André Luiz vai para lá, para essa colônia espiritual, depois de um tempo no umbral. E quando ele adentra no Nosso Lar, o olhar dele desperta. Ele começa a ver aquelas equipes espirituais trabalhando, o pessoal ajudando, outros amparando, e ele diz, eu quero isso também. Eu sou médico, fui médico na Terra, eu posso também ajudar. Essas pessoas, os espíritos precisam de mim. O que André Luiz faz? Ele vai até um ministro chamado Clarencio, porque o Nosso Lar é uma colônia espiritual
mas se assemelha muito a uma cidade. Então tem suas organizações, os ministros, tudo certinho. André Luiz busca o ministro Clarencio. Chega até Clarencio e diz: olha, eu quero trabalhar aqui com vocês. Me concede uma vaga, pode ser o serviço que for, eu aceito. Ele tinha, olha só o cenário, ele tinha acabado de sair do umbral, acabado de entrar no nosso lar, e lá na obra relata que ele chega para Clarencio e diz: me arruma qualquer serviço porque eu quero estar aqui, trabalhando, eu preciso ajudar. Eu fui médico. E Clarencio olha bem para André Luiz e diz assim: verbalmente você está me pedindo um serviço, mas você ainda deseja o seu gabinete, os seus pacientes, ou seja, a sua intenção é outra. Verbalmente você está me pedindo um serviço, mas a intenção do seu coração ainda é prestígio, ainda é reconhecimento. E o servir a Jesus não é assim. O servir a Jesus, meus irmãos, é se colocar humildemente em uma posição de quem está ali para ajudar, mas sobretudo para aprender. E André Luiz não tinha compreendido isso. E ele fica um pouco assustado, porque na terra ele era tão prestigiado e na hora que chegou lá, levou um não. Não era o momento. Ele precisava se preparar, ele precisava compreender primeiro servir. Começar no mínimo, se ele desejasse. E André Luiz vai pedir uma segunda vez o serviço. E eu vou compartilhar aqui no final qual que é a segunda vez que ele pede e o que acontece. Mas antes eu quero passar um pouquinho aqui na mediunidade. Antes de contar o final da história. Meus amados irmãos, tanto na história de Hércules, como na de Pedro, como na de André Luiz, que eu acabei de narrar, nós temos aí três almas, que têm extremamente boa vontade, que querem servir, que querem ajudar, mas falta preparo. A mediunidade também é assim. Quantas vezes no passado, no presente, e eu me incluo nisso também, nós dissemos: eu quero desenvolver minha mediunidade, eu quero trabalhar, eu quero servir, mas não estamos preparados para essa responsabilidade ainda. Queremos ser médiums, mas nós sabemos o que é ser um médium? Queremos desenvolver a mediunidade, mas por quê? Para realmente auxiliar e amparar, para servir a Jesus? Ou pelo prestígio que inconscientemente a gente cria, que a mediunidade tem? Porque se a nossa vontade é realmente servir a Jesus, existem várias formas. Mediunidade é apenas uma delas. Por isso hoje, eu quero trazer aqui através das palavras de Allan Kardec a definição do que é ser médium. Porque se a gente não compreende isso, fica difícil entender se a gente realmente quer acolher essa responsabilidade, ou se a gente compreende essa responsabilidade. Allan Kardec, ele vai definir a mediunidade, o ser médium primeiro, da seguinte forma: médium é a pessoa que sente num grau qualquer a influência de espíritos. É por isso mesmo médium. Podemos, pois, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Eu adoro essa definição de Kardec. Sabe por quê? Ele está dizendo que todo mundo é médium. Não tem mérito, não é ser melhor, não é ser mais evoluído, não é ser diferente. Todo mundo é médium. Kardec diz isso. Agora vamos explicar? Olha só. Ser médium é todo aquele que recebe a influência do espírito em um grau qualquer. Alguns em um grau menor, outros em um grau maior. Alguns de nossos irmãos aqui na Terra, ao orar,
elevam tanto o pensamento que sentem a presença dos bons espíritos ali inspirar naquele momento. Isso é influência de espírito. Outros irmãos, quando adentram no lugar, começam a se sentir angustiados. Mas não é deles isso, é dos espíritos que ali estão. Isso é influência dos espíritos. Outros já dirão, eu vejo vulto a todo momento. Alguns já afirmarão, eu vejo perfeitamente o espírito. Outros dizem, eu ouço uma voz no meu pensamento. Enquanto alguns vai ter isso um pouquinho mais ostensivo e vai dizer que ouve a voz perfeitamente ao pé do ouvido. Graus diferentes da mediunidade. Uns um pouquinho menos, outros um pouquinho mais. Mas todos nós recebemos a influência dos espíritos. Só que o que aconteceu? Usualmente, nós utilizamos a palavra médium para referir àqueles irmãos que desenvolvem a mediunidade. Usualmente, a gente classifica, ele é médium porque ele desenvolveu a mediunidade, ele exerce o serviço a Jesus com a mediunidade. E aqui a gente vai usar essa definição do ser médium de acordo com aquele que desenvolve o serviço. E como eu disse, eu gosto muito dessa definição, porque às vezes gera umas dúvidas na gente assim, será que eu sou mais evoluído porque eu sou médium? Será que ter aquela mediunidade é porque moralmente eu sou melhor? Meus irmãos, se nós estudarmos as obras espíritas, veremos que ser médium significa dever muito. E quanto mais tem que trabalhar, mais se deve. Quanto mais tem que trabalhar com a mediunidade, mais precisa se aperfeiçoar. Não tem prestígio, não tem aplausos, não tem do que se vangloriar. Mas precisa de muita humildade para entender que está se colocando ali como uma alma, com um débito que precisa servir a Jesus. De uma de tantas as formas. E quando a gente deseja desenvolver a mediunidade, que é uma faculdade divina, que tem um fim providencial para isso, um fim providencial, ela é voltada para servir ao bem, mediunidade desenvolvida com Jesus. Quando a gente deseja isso, realmente, Emmanuel vai falar a primeira coisa que a gente deveria fazer. Mediunidade está florescendo. Mas uma coisinha, nem sempre o florescer da mediunidade significa que estamos preparados para desenvolvê-la. Nem sempre quando a mediunidade está florescendo, significa que estamos preparados para desenvolvê-la, que temos preparo, sobretudo emocional e espiritual para isso. Porque exercer a mediunidade não é apenas tornar-se instrumento do espírito e ficar ali, e o espírito que desenvolve o serviço, porque ser médium é ser um intérprete dos espíritos, um instrumento apenas. Mas não é apenas sentar-se e falar, pronto, estou aqui. Não. A gente tem uma parcela de ação muito grande que Emmanuel que vai colocar isso pra gente. A gente também tem a nossa parcela de trabalho nessa parte. E Emmanuel vai falar assim, se deseja desenvolver a mediunidade, a primeira coisa para toda alma que deseja isso, ele diz, a primeira necessidade do médium é se evangelizar a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Evangelizar-se. Desejamos desenvolver a mediunidade? Primeiro nos evangelizemos. Evangelizar é estudar, compreender, aplicar e viver a moral de Jesus, sem hipocrisia e sem falsidade, mas com o esclarecimento que a doutrina espírita nos proporciona. Isso é evangelizar-se. Às vezes a gente está igual André Luiz. Mediunidade está aflorada. André Luiz era outro contexto, mas aqui eu faço essa analogia. Mediunidade está aflorada, estou pronto. Não. Precisa de preparo. E ainda bem que nós temos casas espíritas sérias e prudentes, com bons espíritos que falam pra gente, calma, se prepara primeiro, senão vai sucumbir. Não está preparado ainda.
E quando a espiritualidade fala pra gente que a gente não está preparado para desenvolver a mediunidade, é porque a espiritualidade está nos dizendo que precisamos nos evangelizar. Nos evangelizar. Evangelizar é estudar. Estudar é só ler um livro? Não. Estudar é ler e aplicar o que se leu. Estudar é ler e compreender realmente o que aquelas palavras estão dizendo. Aplicar elas na nossa vida. Evangelizar-se, antes de desenvolver a mediunidade, é conhecer sobre Jesus. Não é só mergulhar na base da doutrina espírita, mas e o Cristo? Se a nossa mediunidade vai ser desenvolvida com Jesus, eu tenho que buscar caminhar com Jesus. Meus amados irmãos, a mediunidade, ela é uma faculdade, a gente coloca como uma faculdade muito séria, porque a partir do momento que a gente desenvolve ela, nós estamos firmando um compromisso. E é um compromisso que vai demandar muita abnegação, muito preparo emocional e muitos sacrifícios da nossa parte. Porque a gente não está trabalhando sozinho. Tem espíritos dependendo do nosso instrumento para trabalhar. Então a gente prepara muito tempo, passa por muitos testes para ver se a gente desanima ou se a gente persiste. No primeiro teste, se a gente desanima, como que faz então? Tem uma reunião mediúnica dependendo da gente, acontece uma coisa, a gente, hoje eu não vou não, tô desanimado. Cadê o preparo? Sabe o que aconteceu com o André Luiz? Ele compreendeu a necessidade do preparo para antes rogar um serviço. Então aquela primeira vez que ele levou um não, quando ele pediu, foi um não muito benéfico. E às vezes é preferível a gente levar um não que vai nos conduzir a um caminho melhor. Um não que vai fazer a gente olhar para dentro do nosso coração e ver o quanto a gente ainda precisa aprender. E André Luiz levou um não. Aí o que ele faz? Ele vai se evangelizar. Ele vai se dedicar a se evangelizar, preparar o coração dele. Depois de muito tempo, ele vai atrás de outro ministro, chamado Genésio, lá no mundo espiritual, no nosso lar ainda. E quando ele chega lá para Genésio já sabia do histórico de André Luiz, que ele já tinha ido lá, pedido, que tinha muita boa vontade, mas precisava do preparo. Ele vai até Genésio e roga um serviço. Só que dessa vez está muito diferente o pedido dele. A primeira, ele chega lá para Clarence e diz: eu quero trabalhar, qualquer coisa eu aceito. Eu fui médico. Por outras palavras, eles colocam assim: olha, vocês estão precisando de mim, olha o tanto que eu sou bom. Só que no segundo pedido de André Luiz, depois dele se evangelizar, eu acho muito bonito. Porque ele se coloca como um espírito assim: eu estou pedindo para trabalhar porque eu preciso aprender. Eu estou pedindo para servir aqui porque eu preciso aprender. E olha só o que ele diz. Quando eu recorri lá na primeira vez a Clarencio, eu não estava ainda bastante consciente do que eu pedia. Eu queria serviço, mas talvez eu não desejasse servir. Isso é muito bonito. Quantas vezes queremos desenvolver a mediunidade, mas ainda não compreendemos o servir? E aqui ele diz: eu estava pedindo serviço pelo status, mas eu ainda não tinha compreendido o servir. E ele coloca: eu não entendi o valor do tempo. O tempo de preparo, de ganhar experiência. O tempo de nós nos tornarmos mais maduros. E nesse momento muitos pensaram: mas tem pessoas mais novas desenvolvendo a mediunidade? Como que é isso? Não precisa do tempo? Mas, meus irmãos, não podemos comparar o desenvolvimento mediúnico entre nós, jamais. Porque cada um desenvolve de uma forma e cada um tem o seu tempo. Às vezes aquele que desenvolve a mediunidade bem cedo,
Ele já era um espírito que vem há muito tempo se preparando a vidas antes de reencarnar. Chega aqui já um pouco mais preparado. A gente não vê, mas ele já se preparou. Não podemos comparar o desenvolvimento mediúnico, o tempo de desenvolvimento mediúnico. Cada um é de uma forma. Cada um se evangeliza no seu tempo. E aí, André Luiz então pede o serviço dessa forma, pedindo ali, olha, eu preciso trabalhar para aprender, eu quero servir. Agora eu compreendo o que é servir. E eu queria encerrar com a resposta de Genésio para ele, porque é uma resposta muito bonita. Genésio, ouvindo o pedido dele, diz assim: quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Para que ansiedade? Para que pressa? Para que querer passar por cima do tempo do evangelizar-se? Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Quando o médium está pronto, o serviço aparece. Façamos a nossa parte nesse período de preparação. Busquemos o preparar. Conhecer a Jesus, conhecer os apóstolos, aprofundar nas obras de Kardec. Tenhamos a boa vontade para mergulhar mesmo nesse preparo, mas tendo a humildade de compreender o tempo. E esse tempo não é a gente que escolhe. Quando o médium está pronto, o serviço aparece. Muita paciência, meus irmãos. Tudo chega no tempo certo. Não precisa ter pressa. Se a gente deseja tanto trabalhar, tanto servir a Jesus, lembremos, mediunidade é apenas uma de muitas vias. Se o desejo é realmente servir, há muitas formas. Que assim seja.